O que sustenta a economia americana hoje é o consumo, lá o setor de serviços. Mas se eu te mostrar um indicador que essa tendência pode estar prestes a se inverter, você acreditaria? Pois é sobre isso que falaremos durante esse vídeo. Eu vou te mostrar indicadores que apontam que o setor de consumo, o setor de serviços, pode estar prestes a ter aí um susto. Então fica comigo até o final para você não perder nada, beleza, pessoal? Antes, um convite rápido para você conhecer a Insider. Hoje, claro, como sempre, tô com meu uniforme aqui, a Tech T-shirt, aquela que desamassa com o próprio calor do corpo, chega de andar com camiseta amassada. Sabe, você coloca o cinto do carro, aí já amassa tudo. Com a Insider não tem essa, ela desamassa com o próprio calor do corpo, não desbota, é anti-odor, uma peça sensacional e muito durável. Você pode comprar a sua lá no site, o link está na descrição, e usando o cupom PELISSARO você garante 12% de desconto. Também tem peças femininas, tem aqui os kits, né, muito legais, tem a binha aqui de promoções, e claro, usando o cupom PELISSARO, tudo com mais 12% de desconto, aí fica bom demais. Confere lá, o link está na descrição, você não vai se arrepender, é bom demais mesmo, beleza? Muito bem, bora pras tretas. Aqui é que começa a vir a dúvida se nós teremos uma economia americana pujante e sólida em 2025. Eu acredito que a janela de oportunidade segue aberta. Para você que acompanha o canal já entendeu o que isso significa, entendeu que ainda a gente pode ter algumas oportunidades nos mercados voláteis, principalmente ali com as criptomoedas, mas que isso em algum momento vai chegar ao fim, né? Essa festa em algum momento vai chegar ao fim. E o que eu estou observando é lá o setor de serviços, o PMI de serviços, que é o que sustenta essa economia americana de pé, mas aqui a gente vai trazer alguns indicadores que podem antecipar que essa festa aí da pujança, né, do consumo, essa festa aí pode estar com os dias contados. Então fica comigo até o final, porque isso aqui é muito importante para nós investidores entendermos o timing da macroeconomia. Então olha só, o Fed em agosto informou que o crescimento total do crédito ao consumidor caiu mais da metade, para apenas 8,9 bilhões, abaixo da estimativa de 12 bilhões. Tá? Então, a gente sabe que o crédito é uma forma também de injetar liquidez, de imprimir dinheiro. Então, se as pessoas estão se endividando menos, se tem menos liquidez no mercado, isso vai afetar consumo, vai afetar essa questão. Mas enquanto o crédito não rotativo, que é muito menos volátil e muito mais estável, cresceu 10,3 bilhões, uma grande queda em relação aos 16 bilhões do mês anterior, só que ainda assim o segundo maior aumento mensal de 2024. Qual que é o problema? O crédito rotativo, né? Que entra ali, por exemplo, o cartão de crédito, que é muito mais sensível, muito mais relacionado ali ao consumo, né? Ao consumidor, que reverteu todo o aumento que teve em julho e mais um pouco, já que em agosto, né, foi observado a maior queda do crédito rotativo desde lá a crise do vírus, onde tudo foi fechado, né, pessoal? Então, algo que me chamou a atenção, tá? E o que é especialmente intrigante é que poucos dias antes do primeiro corte da taxa de juros do Fed, desde lá da crise do vírus, quando o Powell transmitiu o pânico econômico com seu corte jumbo de juros, a taxa média de todos os cartões de crédito dos Estados Unidos atingiu uma nova máxima de 21,76%. Então presta atenção. Presta atenção. O crédito, a taxa de juros, como se fosse lá a Selic, ela tá caindo na canetada. Mas a taxa de juro para o consumidor real, para o cara do cartão de crédito, essa taxa ela não tá caindo, ela tá subindo. E você percebe que nos últimos anos, meses, né, ela vem subindo e subindo forte. Aí que tá a treta, que a galera não consegue entender, né? Por isso que me chamam de profeta do apocalipse e tudo mais, né? Mas tudo bem.
Não importa se o Fed está cortando 0,5 e tudo mais. O que importa é o quanto está custando a taxa para o cliente final. É igual aqui no Brasil, você não consegue taxa de juro no rotativo aí para você fazer suas comprinhas a 10, 11%. Você vai pagar muito mais. Né? Você não paga a Selic. A Selic você recebe se tu fazer um bom investimento. Agora, para você pegar um crédito com a Selic ali é difícil. Geralmente é um crédito subsidiado, alguma coisa assim, né? Então, a questão aqui que eu quero trazer para vocês é a taxa do cartão de crédito continua subindo, né? E aí, como é que fica o consumo, galera? Essa que é a grande pergunta desse vídeo. Como fica o consumo nessa história? A pergunta que eu estou trazendo para você, com base nesses dados, é como que vai ficar o PMI de serviços, que é o que sustenta a economia americana hoje, o consumo, o serviço. Será que a gente vai começar a ver nos próximos trimestres o PMI de serviços seguindo o mesmo caminho que o PMI industrial americano? De queda, contração, vindo abaixo de 50. A curva está desinvertendo. Você acompanha o canal e já está vendo que a curva de juros está desinvertendo. Desemprego aumentando. Os sinais estão aí. Aí na sua tela nós temos a poupança americana, né, do cidadão americano, 4,8%. E o recorde do endividamento no cartão de crédito. É uma boca de jacaré gigantesca, galera. Olha isso aqui. Né? Olha isso aqui. 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. O endividamento americano muito acima do que estava lá antes do vírus, lá em 2020, pessoal. Muito acima do que estava lá em 2008, né? É algo absurdo mesmo. Então, se a gente não vai mais ter tanta injeção de liquidez por meio de crédito rotativo, será que a gente vai continuar vendo esses números de consumo de serviços nos Estados Unidos nos próximos trimestres? Eu acredito que a gente ainda pode ter uma janela aberta, pessoal. Até aí o início do ano que vem, primeiro trimestre, segundo trimestre do ano que vem, acredito que a gente ainda pode ter uma janela aberta. A gente ainda pode ter altas ou mercado lateral, né? Mas sinal amarelo. Ok? Ficou claro? Não quer dizer que amanhã vai dar alguma treta. O que eu estou dizendo é que em algum momento vai estourar alguma coisa. E você pode ter tempo agora para se preparar para esse estouro. Como você também tem a janela aberta, e quando eu falo janela aberta, eu estou dizendo que você tem tempo para especular também. Né? Não quer dizer que amanhã vai estourar algo. Mas os sinais estão aí e é algo para não ser ignorado. Para a gente ir para a reta final do vídeo, entrando aí um pouco também a geopolítica, bem complicada, porque o mundo teme uma nova crise do petróleo. Né? A Arábia Saudita quer aumentar a produção de petróleo, pode ser aí aquela ligaçãozinha, né, do tio Sam, né, para aumentar a produção, já que o petróleo estava subindo de preço, né, pessoal? Eu até tinha aqui o gráfico do petróleo, deixa eu puxar aqui para mostrar para vocês a disparada do petróleo, pessoal, por conta desta guerra. Deixa eu abrir o gráfico aqui rapidamente. Então, olha lá. Até na live de segunda-feira eu comentei sobre isso, que a gente estava tendo uma queda dentro do petróleo porque o mundo está desacelerando na economia. Só que essa pingolada gigantesca aqui, ela surge justamente com os receios, né, do escalonamento da guerra entre Israel, Irã, aquela turma lá do Oriente Médio. Quem sabe um fechamento do Estreito de Hormuz poderia gerar uma disparada do preço do petróleo, mesmo com a demanda caindo, mesmo com o preço caindo, né, por conta da desaceleração da economia e tudo mais. Se ocorre ali uma guerra, um fechamento do Estreito de Hormuz, ou algo vindo do Oriente Médio com relação ao petróleo para ferrar o Ocidente,
é claro que o preço poderia disparar, e aí aquela luta dos bancos centrais contra a inflação vai ter que ser revista, né? Será que vão continuar baixando o juro? Se a gente olhar aqui os juros longos dos Estados Unidos, pega um ano, subiu de volta, ó. O juro de um ano dos bons americanos voltou a subir, 10 anos também. Então o juro longo, né, ele tá subindo. Então será que o Fed ele vai baixar juro se essa pressão inflacionária do petróleo persistir? Galera, não é um cenário fácil, né? Então a gente vai acompanhando aqui passo a passo. Por enquanto, né, pessoal, se a gente olhar o petróleo tá batendo aqui numa resistência, ele pode, se nada acontecer, né, pode aqui voltar a cair, né? Agora, vai depender do que vai acontecer também com essa questão geopolítica mundial que respinga, né, na economia. Então não tem como prever o que políticos vão fazer. Melhor é se político não ferrasse a nossa vida tanto, certo? Mas a gente está vendo aqui os rendimentos dos treasuries disparando, então é uma pimenta aí no colo do Powell, certo? A gente vai acompanhando tudo aqui no canal, pessoal. Para você não perder nada, é só se inscrever, não custa nada. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos querem voltar a estimular, para evitar uma desaceleração da economia, a gente vê a China também voltando com os estímulos. Então, pessoal, parece que o mundo está desacelerando, né? E aí, se essas pressões inflacionárias voltam com o mundo desacelerando, faço a pergunta aqui para vocês. Será que a gente não pode vivenciar uma estagflação? O que é uma estagflação, Gabriel? Uma estagflação é quando a gente tem uma estagnação econômica, a economia não consegue desenvolver e uma inflação corroendo o poder de compra das pessoas. Então, ao mesmo tempo que a economia não cresce, nós temos ali a inflação corroendo o poder de compra das pessoas. E nesses casos, né, a gente tem que ter uma carteira antifrágil com uma exposição à proteção. Proteção ali em ativos que são reserva de valor, por exemplo. Porque aí você consegue se blindar. Então, nesse momento complicado do mundo, o que nós, meros mortais, podemos fazer? Primeira coisa, a essencial, buscar o conhecimento. Você tem que saber fazer essa leitura contextual e você tem que saber o que fazer. E, claro, aceitar os riscos. Fazer uma leitura e saber o que fazer. Primeira coisa, conhecimento. Conhecimento vale mais do que qualquer investimento. Porque aí você vai ter autonomia para saber o que fazer. Então, ativos de reserva de valor, na minha opinião, são interessantes caso essa guerra dispare, caso a gente tenha volta de pressões inflacionárias, aí entra metais, que a gente fala bastante aqui no canal, e talvez ali possa entrar a questão das criptomoedas. Só que bater o martelo na questão do Bitcoin é complicado, porque ele é um ativo muito volátil, né? Mas pode ser uma boa aposta. Então você tem que compensar isso na sua carteira lá. Por isso que é importante você entender a função de cada ativo, tá? Porque hoje o Bitcoin ele é visto como ativo especulativo. Então a gente tem que ficar de olho ali, porque ele é novo. Comparado com o ouro, comparado com a prata, que são ativos que já se provaram no tempo, o Bitcoin é um ativo novo. Então ele tem muito a se provar ainda. Ele nunca passou por uma crise financeira, por exemplo, né? Vinda do sistema financeiro, tirando ali o vírus de 2020. Então, para a gente observar de perto. Beleza, pessoal? Mas a questão é, os metais eles já se provaram no tempo para ativo de reserva de valor, caso a gente tenha, então, essa depreciação do poder de compra das pessoas. Então, caso, né, a gente observe esse cenário, a gente vai ter que buscar proteção para a depreciação ali do nosso dinheiro, né? Então, a gente tem que ir olhando ali, porque pode ser que, por exemplo, a guerra não escale, o petróleo volte a cair, e tudo volte ao normal. Então, é algo ali pra gente olhar bem de perto. Porque o mundo tá pegando fogo, então a gente vai acompanhando aqui passo a passo. E tomando as decisões passo a passo também. A grande jogada é ter uma carteira antifrágil. Porque aí você fica tranquilo, porque você tá convexo, preparado para alta e para baixa. Essa que é a grande jogada. Tem o Clube dos Capitalistas aí, que é meu treinamento, na descrição para você que quer avançar o seu conhecimento. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é isso, tá? Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A gente vai acompanhando de perto isso aqui. Por enquanto, petróleo em resistência. Pode ser que as coisas se acalmem, tá? Mas vai depender do que acontecer lá no Oriente Médio também. Então a gente vai acompanhando tudo isso. A gente observa deteriorizações ali nos Estados Unidos. Então, olhos bem abertos nesse momento.
não é momento para baixar a guarda. A gente se vê na próxima, um forte abraço, tchau, tchau.